Bom, então aqui, pessoal, vamos para a parte final aqui desse assunto, né, que é eu resolvi fazer aqui no Excel só para mostrar para vocês uma simulação, né, como é que a gente pode preparar uma solução tampão, né? Tem dois jeitos de preparar uma solução tampão, né? Primeiro que quando a gente quer preparar uma solução tampão, a gente quer que ela tenha um determinado valor de pH, né? Então uma possibilidade é a gente, por exemplo, vamos supor que eu vá fazer um tampão ácido, tá? E eu queira fazer ele num determinado valor de pH lá. Então, uma possibilidade de fazer a solução tampão lá no laboratório é a gente fixar um valor da concentração do sal, né, lá num becker, e aos poucos a gente ir aumentando a quantidade de ácido fraco que eu jogo no becker. À medida em que eu vou jogando o ácido, cada vez mais vai baixando o valor de pH, até chegar naquele pH que eu queria que ficasse a solução tampão, entenderam? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é fazer o contrário. Eu deixo fixo a quantidade de ácido fraco que está no becker e eu vou jogando o sal do ácido lá naquela solução. E aí uma hora vai chegar no pH que eu quero e aí eu vou ter o tampão que eu queria ter, né? Com aquele pH que eu queria. Assim é que a gente faz na prática uma solução tampão, né? Não é assim, a gente faz todo o cálculo teórico e vê quanto que eu tenho que botar do ácido, quanto da base, vai lá e mistura e deu. Não, assim não dá certo, assim só dá certo na teoria. Na prática tem condições de umidade do reagente, a pureza do reagente, errinhos experimentais de pesagem, transferência de volume. Então não se iludam em querer fazer na prática bem bonitinho como é a teoria aqui, vê o númerozinho que deu, vai lá e faz. Aí tem toda a parte do erro experimental. Então todos esses mini erros experimentais tu consegue ser suprido fazendo desse jeito. Fixa a quantidade de um deles e vai jogando o outro, até chegar no pH que tu quer que fique, né? Esse jeito experimental de fazer uma solução tampão bem no pH que a gente quer, eu trouxe ele aqui para o Excel, para vocês enxergarem passo a passo, digamos assim, o que estaria acontecendo com o tampão que a gente está fazendo ali no laboratório, né? Então, inicialmente, eu simulei de dois jeitos, né? O primeiro jeito que eu simulei seria esse daqui, ó. A gente vai fazer uma solução tampão de ácido acético, que a gente já falou, e o sal é o acetato de sódio, beleza? Como que eu vou fazer a solução tampão? Como é que eu vou dizer? Como que eu vou fazer a solução tampão? Vamos pensar assim, é que eu estou pensando aqui, eu não pensei nisso na hora de fazer o cálculo, né? Mas vamos chutar, sei lá. Agora vamos chutar. Vamos supor que esse valor de pH aqui, eu estou chutando agora, eu queria que ele tivesse esse pH aqui, ó, 5,7, né? Vamos fazer só para ficar mais legal a explicação aqui. Vou até fazer um destaquezinho aqui, em verdinho aqui. Eu queria que ele tivesse esse pH aqui, 5,7, né? Como é que eu poderia fazer a solução tampão? Poderia fazer o seguinte, eu poderia fixar uma quantidade de sal, por exemplo, 0,1 molar do sal. Então, na real, eu estou pegando um becker, colocando uma quantidade de acetato de sódio que chegue numa concentração de 0,1 molar, tá? Bem simples. E agora, nesse becker, eu coloco um pHmetro, né, que fica me medindo o pH o tempo inteiro. E nesse becker eu começo a ir adicionando lentamente sucessivas adições de ácido fraco, que é o ácido acético. Então eu vou jogando quantidades de ácido acético nesse becker. E aí eu vou ver que à medida que eu vou adicionando ácido acético, automaticamente, com o passar do tempo, os valores, quanto mais ácido acético eu jogo, mais vai baixando o valor do pH, tá? O que eu fiz aqui? Por que eu vim para o Excel? Porque aqui no Excel eu vou fazer isso e calcular o tempo inteiro. Então, ó, nessa coluna aqui eu escrevi as concentrações de sal que estão no becker. Como essa eu fixei em 0,1, eu joguei essa quantidade lá e não mexi mais, essa é a concentração que vai ter em todos os momentos, né? Só que isso é uma escala de tempo, né? À medida que eu vou fazendo procedimentos aqui, a concentração do sal nunca muda. Só que a concentração do ácido fraco, essa muda. Por exemplo, na primeira situação aqui, na primeira linha, eu botei 0, ou seja, eu nem adicionei o ácido ainda. Eu estou com um becker só com uma concentração do sal. Aqui é bem interessante, porque se eu tenho uma solução só de um sal em meio aquoso, será que esse sal aqui sofre hidrólise? Que é uma coisa que a gente já viu aqui, né? Sofre hidrólise. Esse sal ali é oriundo de base forte, mas de ácido fraco. Então, que a gente vai ter hidrólise desse ânion aqui, ó. Esse ânion aqui vai reagir com os íons H+, da água e vai deixar sobrando em meio aquoso íons OH-.
Então, se eu faço uma solução desse sal aqui, o pH é mais do que 7. Vocês podem ver que aqui ó, apareceu o pH, eu calculei ó, e o pH deu 8. Viram que está coerente? Mas como é que eu calculo pH de um sal desse tipo? Sal oriundo de base forte e ácido fraco. A equação matemática é essa aqui que a gente já deduziu. Ó. Olhem lá como é que eu fiz a equação. Se vocês voltarem no material, eu não vou voltar aqui, né? Mas se vocês voltarem no material, vocês vão ver que para calcular o pH de uma solução de um sal oriundo de base forte e ácido fraco, é a raiz quadrada ó, do que eu escrevi em H2. Eu vou clicar ali na equaçãozinha ali, ó, vocês vão enxergar aqui embaixo. O que, que é o H2? O H2 é o Ka. Ka vezes H4. Onde que está o H4? Está aqui em vermelhinho, ó, o KW. Então é o Ka vezes KW dividido por B3. O que, que é o B3? B3 é a concentração do sal. Então essa aqui é aquela equação matemática, a gente já deduziu antes, já fez exercício com ela, né? Então eu só incorporei ela aqui no Excel. Ó. Então percebam aqui, pessoal, que nessa primeira linha, nessa primeira situação, ó, eu tenho um becker com sal, acetato de sódio e não botei o ácido. Ou seja, nessa linha aqui eu ainda não tenho a solução tampão. Na real, o cálculo que eu fiz aqui para calcular a quantidade de íons H+, é um cálculo de hidrólise de sal. Tá? Que fique bem claro isso. Então tá, eu acho que está bem didático aqui a minha planilha aqui, né? A primeira situação aqui nós nem fizemos tampão ainda, não botei o ácido fraco ainda, né? Então aqui é um cálculo da hidrólise que a gente fez, viu a quantidade de íons H+, e aqui do lado é só eu mandei fazer menos log do íon H+, né? E aí já dá o pH, entenderam? Então aqui eu só mandei fazer menos log do resultado que deu aqui. E aí tá aqui o pH. Beleza. Aí aqui esses valores, agora eu estou botando assim, ó, agora eu vou começar a adicionar ácido. Essas concentrações de ácido aqui, ó, eu chutei, entendeu? Eu fui no chute, eu fui digitando esses valores aqui, ó. E é claro que vocês podem perceber que os valores numéricos vão aumentando, né? Ó, fui até dobrando. Ó. Esse aqui tá o dobro, eu fui dobrando as quantidades ali, tá? Só eu chute, eu inventei esses valores aqui, tá? Assim como eu também inventei esses, né? Eu inventei esses valores de adições, mas são adições crescentes, né? Então as concentrações aqui, ó, isso aqui estaria em concentração em molaridade, né? Isso aqui são concentrações que vão aumentando, certo? Bom, então, a partir da primeira gotinha de ácido fraco que cair numa solução que já tem o sal, que é oriundo desse ácido, aqui eu já tenho tampão. Então, nessa linha aqui, ó, nessa situação, eu já tenho um tampão. Que tampão é esse? É um tampão ácido. Que equação matemática eu uso para calcular pH de tampão ácido? A equação é essa aqui. O pH é igual ao pKa menos log da concentração do ácido dividido pelo sal. Então, nessa célula aqui, pessoal, eu vou clicar nela aqui, ó, vocês vão olhar lá em cima. Ó. Olhem o cálculo que eu fiz lá. Aquele cálculo lá de cima é exatamente essa equação aqui. Vejam que ele está pegando o que está escrito em H3, e eu travei a célula, né? Porque aqui em H3 eu escrevi o pKa do ácido. Tá vendo aqui? Aqui, ó, H3 é o pKa do ácido. Até posso fazer um comentário aqui com vocês, ó. Aqui em H3 eu fiz um cálculo. Que cálculo que eu fiz em H3? Eu mandei ele fazer menos log do que estava escrito em H2, estão vendo? Porque em H2 estava o Ka. Então, isso aqui é como se eu tivesse lido no livro o Ka do ácido acético, que era 1,8 vezes 10 a menos 5, e eu escrevi ele aqui nessa célula, e agora eu penso assim, mas eu tenho o Ka, eu quero o pK, então eu mandei o Excel fazer menos log do Ka. Então aqui nessa célula H3 foi um cálculo que foi feito aqui, ó, menos log do Ka. E aí tá pronto aqui, eu já tenho o valor do pK, entendeu? Então agora, nessa célulazinha aqui, que eu quero fazer essa equação aqui, a primeira coisa que eu fiz aqui, então, foi mandar ele pegar aquele valor lá, ó. Deixa eu clicar aqui. Ele pegar o valor ali, ó, o H3, ó. Então, estou pegando o H3, que na verdade é o pKa, né? Menos, então tá aqui, ó, menos, log, e aí vem essa continha de dividir aqui, que é a concentração do ácido. Vejam que a concentração do ácido está destacada em vermelho aqui, ó, o C4, ó, dividido por o que está destacado em roxinho ali, ó, que é o B4, que no caso é quem? A concentração do sal. Vocês conseguem perceber aqui, ó, acho que vocês já pegaram a manha aí já do Excel, né? Que eu simplesmente estou forçando o Excel a fazer a equação que eu quero que ele faça, que é essa equação aqui. E aí, dessas células aqui, essa célula H13 eu travei. Por quê? Porque depois, quando eu fizer esse cálculo aqui, nessa célulazinha aqui, eu vou arrastar essa conta até o final. Que aí aqui, esses aqui eu não travei, ó, porque esses aqui eu não quero travar mesmo. Porque aí arrastando a conta para baixo, ela vai sucessivamente arrastando essas informações aqui, né? Então, por exemplo, se até eu posso mostrar aqui, ó. Vocês já sabem disso, eu já expliquei, né?
Se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele já pegou as informações aqui de baixo, não pegou as lá de cima, tá vendo? Mas o H3 ele sempre pega o H3, por isso que eu botei o cifrão antes da letra e depois da letra. Eu travei aquela célula lá, certo? E arrastar a conta é aquele esquema, né? A gente bota o mouse aqui, deixa ele virar uma cruzinha preta, aqui, ó, bem aqui no cantinho inferior direito. E clica com o botão esquerdo do mouse e vem e arrasta a conta assim, né? Nem vou fazer porque eu vou acabar apagando isso aqui que eu destaquei. É isso, é assim. Então, assim que a gente faz, já ensinei isso já, né? Tá. Então, feito esse cálculo aqui, agora eu mandei fazer esse gráfico. Esse gráfico nada mais é do que sucessivas adições de ácido. Então, eu correlacionei no eixo X aqui, são as concentrações de ácido que eu fui aumentando. E no eixo Y são os valores de pH que o tampão ficou, certo? Então a gente pode perceber que quando eu não joguei nada do ácido, antes de eu fazer o tampão, o pH já estava lá em quase 9, estava 8,8, né? Tá? E aí depois eu fui fazendo sucessivas adições de ácido e o pH veio caindo, 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 caindo. Então esse aqui, ó, é só um jeito teórico de eu mostrar para vocês como que é na prática assim alguém fazendo uma solução tampão, né? Percebam que ao fazer a solução tampão, essa pessoa passou por vários diferentes valores de pH, entenderam? E é bem isso, a gente pode fazer uma solução tampão com vários pHs aí. A questão é saber qual pH que tu quer fazer, certo? E tu consegue fazer com os mesmos ingredientes, né? Os ingredientes de ácido acético e acetato de sódio. Percebam que também, ó, por isso que eu até frisei bastante isso, né? Não é pelo fato de que ele é um tampão ácido que o pH do tampão tem que estar sempre na região ácida. Percebam que até é possível, né? Numa região um pouco alcalino, né? Não pode ser muito alcalino também, mas uma região um pouquinho alcalino ainda é possível de se fazer com um tampão ácido, né? Percebam que aqui, ó, 7,2, 7,5, 7,8, isso aqui é alcalino, né? Isso aqui não é ácido, é uma faixa de pH alcalino, né? Então até é possível se preparar com um tampão ácido, a solução tampão numa região de pH na região do alcalino. Claro que levemente alcalino, né? Mais que isso não vai, né? Mais que a hidrólise do sal puro lá não vai. Mas é possível. E a mesma coisa também. Aqui eu nem resolvi fazer essa mesma lógica aqui com o tampão básico, tá? Até deixo como desafio para vocês se quiserem fazer. Porque é bem tranquilo fazer, né? Eu não quero espichar muitos vídeos aqui. Já viemos de um playlist aí de mais de 30 vídeos, né? No playlist passado, então é bastante coisa, né? Mas eu vejo que é repetitivo, então eu resolvi não fazer. Estou fazendo só do tampão ácido aqui, tá? Então, o gráfico, então é isso. Ó, o gráfico ele mostra direitinho, assim, ó, diferentes valores de pH que eu consigo fazer usando esses dois reagentes aqui, ó, o ácido acético e o acetato de sódio. E aqui a logística foi essa. Quando eu comecei a preparar o tampão, eu fixei a concentração de sal e fui adicionando o ácido, entenderam? Então agora eu acho que eu vou fechar esse vídeo aqui e eu vou explicar o seguinte, ó. No próximo vídeo vai ser o contrário, eu vou fixar a concentração do ácido e vou jogando o sal lá na solução tampão, tá? Então fecha o vídeo aqui e sigo no próximo.